Bom, nosso assunto, a gente fala sobre as articulações em torno da reforma da Previdência e gentilmente atendendo o Jornal da Manhã nesse sábado, está conosco também por imagens o deputado delegado Valdir, líder do PSL na Câmara. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago, bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos ouvem, né, na Jovem Pan aí. Deputado, o senhor vem sendo inclusive muito cobrado por colegas do próprio PSL sobre as articulações em torno da reforma da Previdência. Eu pergunto para o senhor, os entendimentos, a crise entre executivo e legislativo, a gente viu nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara se estranhando, o senhor acha que essa fase já foi superada e o que mudou nessa articulação em torno da reforma? Na verdade, me parece, pelos sinais de fumaça branca emitidos pelo presidente Rodrigo Maia e pelo presidente da República, que saíram das redes sociais, saíram, além das redes sociais, também saíram da mídia, e o papel de bombeiro, dos ministros, a minha própria atitude pedindo aos chefes de poderes esse diálogo, porque o país precisa pensar, né? Geração de emprego, 13 milhões de pessoas desempregadas, segurança pública, pessoas morrendo nos hospitais, educação. Então, o país precisa aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária, a pactuação com estados e municípios. Então, nós temos uma agenda super positiva. E o parlamento mostrou a sua força, né? Ao aprovar essa semana uma PEC, em menos de uma hora, aprovou uma emenda importante para a independência dos parlamentares. Então eu penso que o parlamento está pronto para o diálogo. O presidente Rodrigo Maia e os ministros deram essa sinalização, eu acredito que o presidente também. Eu acredito que e essa demonstração fez com que o PSL, vendo um momento político propício, fez o fechamento de ordem em relação à reforma da Previdência. É o primeiro partido a declarar apoio à reforma da Previdência. Em seguida, mais um ato nosso do PSL, trazido por decisão do nosso presidente, Luciano Bivar, o ato do fechamento de questão foi ato próprio dele, a pedido do governo. Então nós mostramos e fizemos a indicação na CCJ, que até todo mundo cobrava, né? Da indicação do relator e o relator do PSL, para que se por um acaso alguém entender que deu alguma coisa errada, o PSL, né, assume essa missão e esse desgaste. Agora, deputado, o presidente Jair Bolsonaro vem criticando bastante aquilo que ele chama de velha política do Congresso Nacional, dizendo que não vai repetir o que ex-presidentes fizeram, o que governos anteriores fizeram, sempre que tinham que negociar alguma questão com o Congresso Nacional. Diante disso, pergunto ao senhor o que o presidente pretende fazer então, qual vai ser a estratégia do PSL e quais são esses problemas, o porquê essa velha política é tão problemática, o que é que os governos fizeram, os governos anteriores fizeram, que o governo atual não pretende fazer e qual vai ser a estratégia então, qual a alternativa diante disso? Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou falar pelo parlamento. Pelo executivo, fala o presidente. Perfeito. Mas eu penso que o presidente, como líder do PSL, do partido do presidente, ele, alguns ministros ao entorno dele e até alguns parlamentares, até alguns parlamentares, estão equivocados. Estão equivocados porque não existe velha política e nova política. Outra questão que eu sempre abordo e que às vezes até alguns jornalistas colocam em suas matérias baixo clero e novo clero. Me diga uma coisa, qual a régua para medir isso? Qual é a régua? Se os parlamentares e o próprio presidente forem eleitos há poucos dias, são representantes do país todo, todos os parlamentares são iguais. E o presidente tem que reconhecer isso. Eu acredito que ele mudando esse discurso, reconhecendo a força do parlamento, de onde ele veio, com certeza o relacionamento dele com o Congresso será diferente. Ele fala o que nós temos num velho modelo, numa situação que aconteceu, não nenhum velho modelo, mas uma situação que aconteceu algum tempo atrás, era alguns parlamentares envolvidos em situações específicas, mas você não pode criminalizar nenhum parlamentar em relação à indicação de alguns cargos onde os indicados cometeram condutas criminosas. Mas isso a gente tem que deixar para a justiça resolver.
Tá? E cada parlamentar que hoje pretende ajudar a governar, e ninguém quer colocar a faca no pescoço do presidente, tá? Vai colocar a sua digital no governo, vai responder pelos seus atos. Mas neste momento a gente não discute nem emenda. O pessoal fala assim, não, os parlamentares estão querendo emendas. Mas emendas para quem que é? Não é o próprio presidente que diz que quer mais Brasil e menos Brasília? Quem tem a primeira linha de contato com o eleitor é o parlamentar. Eu estou aqui em Goiás hoje, e aí às vezes no meu gabinete, o pessoal vai pedir ambulância, segurança, reforma de unidade, reforma de hospital. Pede para quem? Não pede para o presidente, não pede para o governador, é o parlamentar. Então as emendas parlamentares já estão no orçamento da União, é lei. Os cargos que poderia supostamente ser essa onda de criminalização, né? Foi feito um decreto pelo presidente, e nesse decreto pelo presidente, ele colocou as regras, ficha limpa, determinado tempo de serviço, muitos cargos são de servidores públicos já de carreira. Então a gente tem que parar com esse discurso, que esse discurso ofende o parlamento, ofende os parlamentares que são ficha limpa. Temos pessoas que respondem na justiça, mas esse é outro papel. Deputado, sobre a PEC do orçamento impositivo que o senhor se referiu no começo, essa PEC abre a possibilidade de mais emendas para os parlamentares conseguirem recursos para os seus redutos eleitorais, mas isso também, de um outro lado, não engessa o governo? Na verdade, eu vou dizer para você, não é reduto eleitoral. Por exemplo, eu tive voto em 246 municípios em Goiás. Os recursos vão para os 246 municípios. E não aumenta, na verdade, torna impositivo o pagamento. E se você se lembrar, o presidente da República, ele estava no parlamento até o ano passado, e o Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente, e eles assinaram essa PEC. E mais, o Eduardo, que é nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi em plenário dizer que era favorável à aprovação. Porque isso acaba até o discurso que o próprio que algumas pessoas tinham de toma lá da cá. Não tem toma lá da cá, não tem esse toma lá da cá. Tá? Isso faz com que o parlamentar não precisa ir com filhos atrás de ministro, atrás do presidente da República, né? A gente coloca na lei. Então o presidente foi favorável. Eu não vi o governo, né, se manifestar contrário a essa PEC. Eu não vi o líder do governo, os líderes do governo se manifestarem contrários. Então, nós temos que colocar pingo do i. Foi feita uma tempestade essa semana em relação a essa PEC, e ela traz a independência. É menos Brasília e mais Brasil, porque quem está no Brasil, em cada canto do país, é o parlamentar, é o deputado, é o senador. Ô deputado, e o senhor chegou a expor esses argumentos todos pro PSL, pro partido do senhor e do presidente Jair Bolsonaro, como foi a reação? Foi extremamente tranquilo. Você pode ver que os votos do PSL foram entregues dessa forma, na sua unanimidade. No parlamento, se você pegar a lista de votantes que cada parlamentar nessa PEC teve que colocar a sua digital, e eu sou defensor que todo parlamentar em cada assunto coloque a sua digital para dizer como ele vota, né? Você vai ver que os parlamentares do PSL foram favoráveis. Nós fizemos a orientação. E houve uma reunião de líderes anterior, o governo sabia, a pauta está, o governo sabe da pauta, o líder do governo participa e não houve nenhuma reclamação. Então, uma ou outra pessoa que espinhou, mas nós temos um pouquinho mais de experiência política, né, que alguns parlamentares. E essas decisões é decisão de liderança, e a gente tem uma grande assessoria para dar informação. Então, então o governo em momento nenhum questionou. Então, nós estamos... Se alguém leu um pouquinho das propostas nossas de campanha, uma das propostas era essa. E o próprio Guedes fala, nós temos que mandar mais recursos para os estados, para os municípios, mais Brasil e menos Brasília. Estamos comprando... o parlamento entendeu que ia ajudar o presidente da República naquilo que ele sempre fala. Deputado, e mais uma pergunta. O senhor acha que há influência do filósofo Olavo de Carvalho no governo, no PSL, nos deputados do partido? Isso acontece ou não? Quem que é o Olavo de Carvalho? Um filósofo. Não sei se o senhor chegou a ouvir falar dele. Nós não precisamos de filósofos. Nós precisamos do presidente da República,
nós precisamos de ministros, nós precisamos de mais saúde, educação. Segurança, filósofo não enche a barriga de ninguém, não. Tá? Ele pode trazer muita coisa de importante, mas tem que respeitar o nosso governo. Essa pessoa que você mencionou, Olavo, né? Eu acho estranho, né? Ele está, eu vi que ele faz algumas críticas ao governo, mas foi recebido lá no encontro com o presidente da República com pompas de chefe de Estado. Como que uma pessoa que é governista, que tem o controle de 2 ministérios, começa a atacar o governo do presidente? Então, muito estranho isso. Tá? Nós temos que parar com menos filósofos, tem outros sociólogos aí, outros ex-presidentes, querendo dar palpite no país. Tá? Para dar palpite no país, você tem que enfrentar uma eleição, subir, pedir voto para o presidente, andar em cima de... Eu vou dar... Acho que a gente teve um problema na conexão. Deputado, não sei se o senhor ainda nos continua, ouve. mas o áudio deve ter caído. O som do senhor não está chegando. Se o senhor quiser voltar um pouquinho na fala do senhor, agora acho que a gente já tem um contato. O senhor está ouvindo bem a gente, deputado? Não, infelizmente caiu a gente perdeu a conexão. A nossa conexão, deputado delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, falando sobre os problemas do governo, e a gente agradece o delegado pela entrevista, pela gentileza. Ele continua aqui com a imagem, mas nós estamos sem o áudio, deve ter sido algum problema no computador do deputado, falando sobre a tramitação da reforma da Previdência e sobre essa PEC que foi aprovada nessa semana pela Câmara, que de uma certa maneira ingessa os gastos do governo, mas autoriza os parlamentares a liberarem mais emendas, mais verbas para as regiões. Ele mesmo falou que não é reduto eleitoral, porque hoje os parlamentares têm uma área mais abrangente, no caso de não é só um reduto, mas assim são áreas mais abrangentes, e agora esse projeto começa a ser discutido pelo Senado. Na quarta-feira, o senador Esperidião Amin, que ficou como relator dessa PEC, vai apresentar o voto dele, e aí sim essa tramitação começa no Senado e tem o apoio do presidente Davi Alcolumbre, e deve começar a tramitação, uma tramitação um pouco mais rápida, o Vitor Brown, que é uma PEC que causou muita polêmica, que foi aprovada em tempo recorde e pela maioria dos parlamentares. Agora sim. Agora o contato restabelecido com o delegado Valdir. Deputado, a gente tem menos de 1 minuto para encerrar nossa conversa. Deixa esse tempo para o senhor e na sequência a gente vai ter que se despedir. Agora o contato refeito. Eu não sei onde a gente parou, mas o governo não precisa de palpiteiros de plantão, nem de astrólogos, nem de mãe de Ná. Precisa de pessoas que defendam o governo. Não é justo a pessoa que vocês mencionaram ter 2 ministérios e ser recebido com pompas. Não precisamos de sociólogos, de inventores, nós precisamos de saúde, educação e segurança. E que o presidente se recorde quem realmente esteve ao lado dele nas campanhas. Essa pessoa que vocês mencionaram, eu andei aqui em Goiás, 246 municípios, no sol, 40 graus, gritando o nome do presidente. Então, e não fazemos parte do governo, nós ajudamos o governo. Então nós temos que acabar com esses críticos e pensar mais no país, como o presidente Bolsonaro pensa. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição de vocês. Deputado delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, mais uma vez, obrigado por ter atendido a Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado aos amigos da Jovem Pan e a todo o Brasil. Parabéns a vocês pelo jornalismo independente, corajoso. Vocês fazem o diferencial do jornalismo brasileiro. Um abraço, final de semana abençoado a todos. Muito obrigado.